Senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, eu quero dizer ao senador Requião que eu vou falar pela liderança da maioria, mas ele, a partir de agora, ele é meu líder, porque com os elogios que a presidenta Dilma fez ao Requião nos 2 últimos encontros, sem dúvida nenhuma, ele vai pautar aqui as votações que nós fomos encaminhar. Ciúme de homem é coisa feia. Não, não é ciúme, pelo contrário, eu estou registrando a importância de Vossa Excelência. Mas eu quero, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, pedir a palavra para falar de 2 assuntos rápidos, mas que considero extremamente importantes para o meu Estado e para o país. O primeiro deles diz respeito à medida provisória 632, medida provisória que aprovamos aqui, com reajuste salarial de diversas categorias que não tinham sido contempladas quando do projeto geral de reajuste negociado pela presidenta Dilma e que eu fui relator do orçamento e que coloquei no orçamento, e algumas categorias, por conta de não atendimento, não entendimento com o governo, tinham ficado fora desses procedimentos. Agora nós aprovamos. Mas nessa medida provisória existem 2 dispositivos que eu gostaria de registrar, chamar a atenção e pedir ao governo federal, pedir à presidenta Dilma, que sancione esses 2 dispositivos que foram colocados pelos parlamentares. O primeiro deles diz respeito à reestruturação do INCRA, a equiparação dos servidores do INCRA com servidores do IBAMA. O governo fez a reestruturação do IBAMA, o governo atendeu aos servidores do IBAMA. Os servidores do IBAMA têm uma linha de trabalho, uma expertise na mesma dimensão dos servidores do INCRA. Quero dar aqui o testemunho dos trabalhadores do INCRA de Roraima, que trabalham com denodo, com sacrifício, muitas vezes sem ter o apoio da direção local, muitas vezes sem terem a estrutura necessária para realizarem o trabalho, mas os servidores do INCRA estão lá firmes, atuando em mais de 20 assentamentos que Roraima tem, inclusive o assentamento Anauá, que é um dos maiores do Brasil. Então eu quero registrar aqui a importância e a justiça dessa equiparação com os servidores do INCRA e IBAMA e pedir à presidenta Dilma que analise essa questão no sentido de fazer a sanção. Da mesma forma, fazer a sanção no que diz respeito à liberação dos sindicalistas federais, a exemplo dos sindicalistas estaduais e municipais que são liberados com seus salários quando exercitam sua atividade de direção sindical. Os municípios e os estados já fazem esse tipo de liberação e os servidores federais não têm ainda hoje essa liberação. Quando tratei e estou tratando da regulamentação do direito de greve no setor público, 2 questões se colocaram como complementares a essa questão. A necessidade de ter a mesa de negociação aberta sem necessidade da greve. E a segunda, a liberação dos trabalhadores sindicalizados dentro de uma regra que está especificada na medida provisória e também em projeto que eu apresentei quando do entendimento com as grandes centrais sindicais do país. Então, esses 2 pontos são pontos que vieram na medida provisória, que foram aprovados na 632 e que merecem a atenção, o respeito e a sanção da presidenta Dilma. Um outro ponto que quero registrar e apelar aos líderes é que no esforço concentrado do início de julho, nós tenhamos a condição de votar no Congresso o PLN número 5, que suplementa recursos e define o pagamento dos agentes da Polícia Federal em todo o Brasil. Agentes que estão espalhados em todo o país, zelando pela segurança, investigando, combatendo o tráfico de drogas, protegendo a fronteira e que precisam ter os seus ajustes salariais definidos. E esse PLN é o que define recursos para realizar esse pagamento. Então está aqui o nosso compromisso, quero explicitar o meu compromisso, quero explicitar o trabalho que nós estamos fazendo no sentido de priorizar na sessão do Congresso esse item da pauta. Era o 6º item da pauta, peço que seja o 1º item da pauta e que a gente possa, porque entendo que há um entendimento de todas as lideranças no intuito de atender os agentes da Polícia Federal. Então era esse registro que eu gostaria de fazer, senhora presidente, registrando
que, ao longo desses últimos dias, o Senado Federal fez um esforço grande. Só aqui no plenário do Senado nós promulgamos 3 emendas constitucionais extremamente importantes. A da Defensoria Pública, a de Roraima e do Amapá, a PEC 111, e a PEC que combate o trabalho escravo. Portanto, o Congresso está fazendo a sua parte, nós entramos num recesso, como disse o senador Suplicy aqui, todos nós irmanados no sentido de torcer pelo Brasil, mas o trabalho continua, porque nós estaremos nos estados, eu passarei esses dias no estado de Roraima, exatamente ouvindo a população, discutindo o projeto, acompanhando os projetos que nós temos aprovado para municípios e para o Estado e ouvindo a população no sentido de melhorar a nossa atuação aqui no Congresso. Então fica aqui o registro do trabalho feito e fica aqui o apelo à presidenta Dilma e registrando, como disse a imprensa hoje, registrando, como disse o presidente Renan Calheiros ontem aqui da sessão do Senado. A questão do decreto que define a participação dos agentes sociais, né, das estruturas sociais, dos movimentos sociais na gestão pública é algo meritório na sua discussão, mas é preciso que seja um projeto de lei sendo discutido e votado aqui no Congresso, exatamente para não gerar insegurança jurídica, não gerar, enfim, uma série de questionamentos que podem surgir. A ação do Executivo é importante, mas é importante também a contribuição do Legislativo para que nós possamos aprimorar a representatividade e a democracia no país. Vossa Excelência permite uma parte, senador Romero Jucá? Pois não, senador. Em breve. Me dei conta hoje, examinando com a minha assessoria sobre este tema, que já em 2009, a senadora Marina Silva propôs um projeto justamente de participação social que guarda inteira relação com o propósito do decreto da presidenta Dilma Rousseff. E este projeto, inclusive, tramita, acredito, na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer, acho que favorável, do senador Benedito Lira. E seria próprio, então, que o Senado Federal possa até examinar com maior atenção, já que este tema veio à tona com tanta força nesses dias. Mas seria uma oportunidade de debater mais aprofundadamente esta questão, sobre a qual eu vou fazer um pronunciamento na próxima semana, com certeza. Eu concordo com Vossa Excelência, senador Suplicy. É muito importante que o Congresso possa se unir nesse debate. Quer dizer, a participação social, a ampliação dos movimentos populares, né, da participação da sociedade tem que ser ampliada. Nós já fizemos aqui várias ações nesse sentido. Mas é importante que, além do decreto, haja uma participação do Congresso e a transformação disso na institucionalização de um projeto de lei. Então, eu acho que o ponto inicial de discussão pode ser o decreto da presidenta Dilma, se unindo na discussão com o projeto da senadora Marina Silva, com outros projetos que, na verdade, devem ter na Câmara, aqui também no Senado, mas é importante que o Congresso Nacional, que é a casa da legislação, que é a casa da representatividade popular, participe do debate e possa aprimorar essa proposta, que é uma proposta que atende e que tem que buscar a participação de toda a sociedade brasileira. Eu felicito Vossa Excelência pela lembrança e considero que é importante resgatar para discussão o projeto da senadora.